Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. A Porção Diária de hoje tem como título Realizando o Ordinário para Viver o Extraordinário. A nossa leitura bíblica se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo de número 4. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o nosso devocional de hoje, precisamos definir o que significa ordinário. Nesse contexto, não é uma palavra pejorativa, mas sim uma palavra que dá o sentido de algo que é realizado de uma forma comum, de uma ordem natural, algo que se faz regularmente. Então, em nossa meditação, hoje nós falamos um pouquinho sobre a pesca maravilhosa, né? E nós vemos que Jesus dá uma ordem para Pedro: vá para o lugar mais fundo, vá para o mar alto. E você entenda que essa ordem, ela não é uma ordem que Pedro desconhecia, não era algo que Pedro não sabia fazer, era algo que já estava no cotidiano de Pedro, já era algo comum, já era algo ordinário na vida de Pedro. E essa atitude, essa decisão, essa escolha colocou Pedro em um ambiente extraordinário. Foi onde o Senhor deu aquela palavra, onde as redes se encheram, onde o nome de Deus foi glorificado, onde eles ficaram maravilhados. E muito se fala sobre isso. Muito se fala sobre viver o extraordinário de Deus, viver coisas sobrenaturais, viver coisas fora do comum. Mas pouco se entende sobre o ordinário, sobre aquilo que nós devemos fazer de uma maneira comum, que deve fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a Bíblia, ela está recheada aqui de pessoas que estavam fazendo o comum, não estavam fazendo nada de extraordinário, mas estavam apegadas em fazer o comum e, através daquilo, viveram o sobrenatural de Deus, viveram o extraordinário. Nós vamos olhar para a vida do profeta Elias, naquele contexto onde ele estava colocando aquele altar em ordem, onde ele estava organizando as pedras, onde ele estava colocando a lenha sobre o altar, onde ele estava colocando ali também o holocausto para o sacrifício. Aquilo não era desconhecido para ele. Preparar um altar não era algo que ele nunca havia feito, era algo comum para ele. Agora, o cair o fogo do céu foi algo extraordinário. Então o Senhor nos chamou para realizar coisas comuns, para viver coisas extraordinárias. O Senhor nos chamou para viver em comunhão, em unidade, andar em fidelidade e obediência, ouvir a Tua palavra, obedecer a Sua palavra, servir a Ele. São coisas comuns, não são coisas difíceis de fazer, coisas impossíveis de nós fazermos e realizarmos. E quando nós realizamos essas coisas comuns que o Senhor nos proporcionou viver, proporcionou fazer, Ele realiza através dela coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Um momento de oração, um momento de leitura bíblica, o nosso ato de cultuar, isso é ordinário, deve ser ordinário em nossa vida. Comunhão com os irmãos deve ser ordinário, o amor ao próximo deve ser ordinário. E diante disso, há bênçãos extraordinárias preparadas para as nossas vidas. Mas o fato é que, na maioria das vezes, nós estamos simplesmente olhando para as coisas que são extraordinárias, as coisas sobrenaturais. E muitas vezes desprezamos comuns, negligenciamos ela. E aqui digo negligenciamos porque nós fazemos isso. Quantas vezes? Quantas vezes no nosso dia, quantas vezes na nossa semana nós deixamos as coisas comuns de lado? E aí queremos viver do sobrenatural de Deus, do impossível de Deus se manifestando. Então o Senhor nos chamou para fazer a nossa parte, aquilo que é ordinário, aquilo que é do nosso dia a dia, levar o barco, chegar em um ambiente. Isso Pedro teve que fazer. Agora fazer com que os peixes enchessem aquelas redes, foi Jesus quem fez. Organizar o altar, Elias fez, mas fazer cair fogo do céu, isso foi Deus que fez. Isso é o extraordinário de Deus. E tem tantas outras passagens que nós poderíamos estar aplicando aqui nessa manhã em nosso devocional. Então que eu e você nessa manhã nós possamos entender um pouquinho que precisamos fazer o ordinário, fazer o mínimo, o comum, aquilo que está ao nosso alcance, para nós vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas. E nós somente viveremos isso se obedecermos a Ele. Lembrando que a Tua palavra diz que os Seus mandamentos, eles não são pesados, eles não são difíceis, eles não são impossíveis de obedecer, eles não são. Então que o Senhor nos dê graça, força e fé para viver na presença do Senhor, dia após dia. Amém?
Gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela sua misericórdia. Ajude-nos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, tantas vezes os nossos olhos estão no extraordinário, focando só no sobrenatural. E negligenciamos, Senhor, aquilo que é comum, aquilo que é cotidiano. Um ato de congregar, um ato de servir, um ato de amar, um ato de obedecer, um ato de fidelidade. Nos ajude, Pai, a viver essas coisas comuns e após isso, Pai, experimentarmos o teu sobrenatural, o teu extraordinário sobre a nossa vida. Abre nosso entendimento, ilumina nossa mente. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.